Este vídeo não segue rigidamente a cronologia bíblica, pois seu objetivo principal é destacar a conduta e os ensinos destes 18 guerreiros perante as batalhas que travaram. 18 anos, hora do alistamento militar. 18 anos é a idade que os jovens brasileiros são solicitados a apresentar-se ao serviço militar para o alistamento. Alguns querem muito, outros temem este desafio. Mas todos que passam por esta experiência verbalizam aprendizado e crescimento. 18 guerreiros valentes da Bíblia. Conheçam-os. Refletindo o tema: jovens perante o alistamento militar, Exército de Cristo ou Milícias do Mal? Arcanjo Miguel, um guerreiro do céu. Miguel significa, em hebraico, Deus incomparável. Sua origem: quando Lúcifer quis usurpar o trono de Deus. Foi criado para, nas grandes batalhas, mostrar que Deus é incomparável. Lúcifer foi expulso do céu por seu desejo de ser superior a Deus. E Miguel, por sua obediência, continuou perto de Deus, o incomparável, obedecendo aos seus comandos e sagrando-se sempre vencedor. Não por acaso que quando estamos em orações de guerra, pedimos a Deus que mande o Arcanjo Miguel com sua espada desembainhada e flamejante para lutar em nosso favor, a fim de que o céu de bronze seja removido de sobre nossas cabeças. Iniciamos agora a apresentação dos 18 guerreiros valentes da Bíblia. Enoque. Enoque significa, em hebraico, o iniciado, dedicado, consagrado. Tempo histórico em que viveu. 7ª geração dos descendentes de Adão. Foi transladado ou morreu. Importa-nos saber que ele andou com Deus por 300 anos. Você aceita o desafio de conjecturar-se quais guerras Enoque travou para andar com Deus durante 300 anos? Embora a Bíblia não detalhe, sabemos que a caminhada com Deus é árdua. Portanto, para Enoque não foi diferente. Teve que enfrentar as adversidades de seu tempo, as falas contrárias, manter-se perseverante por 300 anos, ensinando-nos que não basta ser fiel a Deus apenas por alguns dias, meses ou anos, mas sempre, porque quando Deus decidir nos escolher, a nossa história será inspirada para futuras gerações. Os poucos versículos de sua história estão narrados no livro de Gênesis. Abraão. Abraão significa, em hebraico, pai das multidões. Tempo histórico em que viveu. A história judaica começou há cerca de 4.000 anos, cerca do século 17, antes da Era Comum, com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Você está treinando todos de sua casa para se tornarem valentes de Deus no dia da adversidade? De quantas pessoas ou recursos você é capaz de lançar mão para resgatar um familiar seu das garras do adversário? Sabendo que seu sobrinho Ló, envolvido numa trama de guerras entre reis, encontrava-se cativo, Abraão reuniu os 318 varões valentes de sua casa e foi efetuar o resgate de seu sobrinho, aquietando seu espírito somente após consumar o seu objetivo, ensinando-nos que para salvar e resgatar um dos nossos, devemos lançar mão de todos os recursos que nos estão disponíveis. Sua história está narrada no livro de Gênesis. Jacó. Jacó significa, em hebraico, aquele que segura pelo calcanhar ou aquele que vence. Tempo histórico em que viveu. A história judaica começou há cerca de 4.000 anos, há cerca do século 17, antes da Era Comum, com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mesmo sem empunhar uma espada, você sabe quantas guerras Jacó enfrentou? Vejamos algumas. A pressa pelos resultados, a fuga do lar, a separação do irmão e dos pais, a colheita dos frutos de engano mediante seu tio Labão, os interesses conflitantes das esposas Lia e Raquel, a ira do irmão Esaú, a perda da amada esposa Raquel, o medo de haver perdido o filho José, a violência sexual de sua filha Diná, a conduta violenta de seus filhos sanguinários e a maior de todas as lutas,
aquela travada com o anjo de Deus durante uma noite inteira para obter sua bênção, resultando que alcançou seu objetivo, mas ainda saiu com a juntura da coxa ferida, ensinando-nos que a nossa trajetória é marcada por lutas o tempo todo. Mas ainda que seja necessário lutar com o anjo, no final, Deus nos dará graça e vitória e tornará nosso nome célebre, inspiração para outros. Sua história está narrada no livro de Gênesis. Josué. Josué significa em hebraico: Deus é a salvação. Seu tempo histórico: viveu entre os séculos 15 e 13 a.C. e liderou por 25 anos em Canaã. Que liderança você tem hoje para inspirar a sua carreira profissional ou ministerial? Josué teve Moisés, o guerreiro, o príncipe, o legislador. Que desafio erguer-se do luto de Moisés e juntamente atravessar o Rio Jordão com o povo e fazê-lo chegar a Canaã. Josué foi um guerreiro da espada, da lança, das estratégias de guerra pela madrugada, das intercessões para pedir a direção de Deus, da chamada do povo ao conserto para abandonar os falsos deuses, para confessar os pecados ocultos, para manter a palavra de Deus viva na memória, para incentivar as cooperações entre as tribos, ensinando-nos que não há vitórias sem estes enfrentamentos e superações e que devemos dar continuidade à obra daqueles que nos antecederam e fazê-lo com espírito de guerreiro e com santidade. Sua história está narrada no livro de Josué. Esdras. Esdras significa em hebraico socorro, auxílio. Seu tempo histórico: 430 a 425 a.C. Você teria coragem de contestar lideranças eclesiásticas cristalizadas em erros, principalmente se isto implicasse a dissolução de uma ou mais famílias, sabendo que, inevitavelmente, viriam contestações? Esdras fez isto. Antes, porém, seu espírito muito se abateu e foi necessário que erguessem cooperadores para reanimá-lo a consumar a missão, ou seja, a demonstrar os judeus que se casaram com mulheres pagãs, a praticarem o divórcio e despedirem as esposas e filhos, sendo esta a única forma de Deus aplacar sua ira contra os casamentos mistos praticados, ensinando-nos que é melhor temer a autoridade de Deus, que nos cobra uma vida separada para Ele, do que autoridades humanas maculadas pelo vínculo do paganismo. Sua história está narrada no livro de Esdras. Neemias. Neemias significa em hebraico consolado por Deus. Seu tempo histórico: 465 a 424 a.C., reinado de Artaxerxes. Você abriria mão do conforto dos palácios para estar em locais de ruínas? Iniciaria uma grande obra, mesmo que se levantassem forças contrárias como Tobias e Sambalat? Manteria o esforço para envolver a todos e motivá-los até a consumação do projeto? Neemias, o copeiro, usou de sinceridade para com o rei Artaxerxes, pediu-lhe autorização e foi envolver-se na reconstrução dos muros de Jerusalém, ensinando-nos que é muito desafiador erguer algo que está em ruína. Porém, não é impossível, principalmente se tivermos fé em Deus, engajarmos os recursos disponíveis e envolvermos ao máximo as pessoas, fazendo-as sentirem-se importantes. Sua história está narrada no livro de Neemias. Os Gaditas. Gade significa em hebraico sorteado por Deus. Os descendentes de Gade são chamados de Gaditas. Tempo histórico em que viveram. A história judaica começou há cerca de 4.000 anos, cerca do século 17, antes da Era Comum, com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Você estaria disposto a guerrear contra seus inimigos para tomar posse das bênçãos que Deus lhe prometeu, sendo inclusive o primeiro a posicionar-se para a luta? Esses foram os Gaditas. Por sua conduta, podemos declarar que eles foram valentes, conquistaram primeiro, guerreiros juntados a Davi, preparados, carregando consigo armas de defesa e ataque, firmes
tendo rosto como de leões, rápidos como as gazelas, saltando com ligeireza nos montes e ensinando-nos que estas características devem fazer parte da vida de um guerreiro que deseja conquistar as promessas de Deus. Sua história está narrada no livro de Deuteronômio, Josué e Crônicas. Davi. Davi significa em hebraico amado, querido, predileto. Tempo histórico em que viveu. Reinou 40 anos em Israel, entre os anos 1006 e 966 a.C. Você sabia que Davi foi o maior rei de Israel? Você sabia quantas lutas o guerreiro Davi enfrentou do início da sua vida, passando pela sua adolescência, juventude, até tornar-se rei aos 30 anos de idade? Ele enfrentou o desprezo do pai e dos irmãos. Teve, na condição de pastor, que matar urso e leão para preservar a vida das ovelhas e a sua própria. Após matar o gigante Golias e trazer grande vitória sobre Israel, teve que viver sob a forte perseguição do rei Saul, que intentava a todo custo matá-lo. Teve que suportar a dor de presenciar a espada dizimando sua casa em consequência do pecado de adultério com Betseba. Teve que presenciar os próprios filhos querendo usurpar o trono a qualquer custo, dentre outras lutas, ensinando-nos que em todas as faixas etárias da vida seremos expostos a grandes lutas e desafios. Mas, se perseverarmos, esforçando-nos para fazermos o nosso melhor, ao final de nossa vida, podemos obter as palavras mais elogiosas declaradas pela boca do próprio Deus e o mais desejável consolo. Davi, eu estive contigo todos os dias. Sua história está narrada no livro de Samuel e Reis. Davi formou um exército de 400 homens, valentes guerreiros, dos quais há narrativas de 37 destes. Porém, apresentamos a seguir seus 3 principais valentes. Josebe-Bessebete. Josebe-Bessebete significa em hebraico Josebe, aquele que acrescenta, variação de José, e Bessebete, apaziguador, portanto, aquele que acrescenta a paz. Tempo histórico em que viveu. Foi contemporâneo do rei Davi, a qual reinou entre 1006 e 966 a.C. Será que você trataria alguém que matou 800 homens como apaziguador? Foi necessário que Josebe-Bessebete matasse 800 inimigos para que a paz reinasse entre seu povo, ensinando-nos que em grupo ou individualmente não devemos dar trégua para o adversário de nossa alma, pois Deus é conosco, e vencida a guerra, teremos paz e a espada, que a palavra de Deus jamais deverá apartar-se da nossa mão. Sua história está narrada no livro de Samuel. Samá. Samá significa em hebraico espanto, provavelmente. Tempo histórico em que viveu. Foi contemporâneo do rei Davi, a qual reinou entre 1006 e 966 a.C. Você tem saído para semear, sabendo que o adversário está à sua volta querendo colher todas as suas bênçãos? Está disposto para defender os campos que Deus tem lhe dado? Mesmo que alguns cristãos espantados possam deixá-lo sozinho no campo de batalha? Samá defendeu bravamente seu campo de lentilha, local de provisão da sua família. Diante da guerra, para defender a nossa família e nossas provisões, Samá nos ensina a tomar posição, não desanimar e lutar até vencer. Sua história está narrada no livro de Samuel. Eleazar. Eleazar significa em hebraico Deus socorre ou Deus ajuda. Tempo histórico em que viveu. Foi contemporâneo do rei Davi, o qual reinou entre 1006 e 966 a.C. Em meio às guerras, você é capaz de demonstrar para com seus líderes fidelidade, aliança e confiabilidade? Eleazar lutou e derrotou os inimigos com a mão apagada à espada, sem fugir do campo de batalha. Essas atitudes, demonstradas para com o rei, ensina-nos que adotar atitudes éticas diante das guerras nos assegura, da parte do nosso Rei Jesus, um reconhecimento futuro. Sua história está narrada no livro de Samuel. Sansão.
Sansão significa em hebraico solzinho ou pequeno sol. Tempo histórico em que viveu, provavelmente cerca de 1000 anos antes de Cristo. Foi contemporâneo de Otoniel, Débora, Baraque, Gideão, Jefté, Jair e outros. Como você reagiria hoje se Deus lhe dotasse, perante seus inimigos, de uma força sobrenatural? Sansão recebeu do próprio Espírito Santo força sobre-humana. Fez muitas proezas, derrotando os filisteus, mas perdeu grande batalha após revelar para Dalila seus mistérios com Deus, ensinando-nos que nem tudo aquilo que Deus nos revela e pede de nós, silêncio, discrição, devemos contar, para não suceder que o inimigo ache ocasião contra nós, para querer nos destruir e nos envergonhar. Sua história está escrita no livro de Juízes. Jefté significa em hebraico, ele abre ou aquele que abre. Tempo histórico em que viveu. Foi o 8º juiz de Israel por um período de 6 anos, entre a conquista de Canaã e o primeiro rei. Antes de colocar um voto diante de Deus, você pondera para saber se, de fato, dá para sustentá-lo até o fim. Jefté foi um grande guerreiro, pois lutou contra o desprezo de seus irmãos, contra inimigos de seu povo e venceu, mas perdeu a batalha diante da precipitação de seus votos, o que trouxe grande amargura ao seu coração e perda de sua filha amada, ensinando-nos que devemos ser criteriosos com os votos e declarações que prestamos diante de Deus. Sua história está narrada no livro de Juízes. Daniel significa em hebraico, o Senhor Deus é o meu juiz, ou Deus é o meu juiz. Tempo histórico em que viveu. Foi levado cativo à Babilônia do reinado de Nabucodonosor, 605 a 562 a.C. Viveu na Babilônia durante o reinado de Belsazar e Dário, no mínimo. Você tem vergonha de assumir publicamente a sua fé? Tem medo ou receio de que alguém o chame de fanático? Daniel adotou esta conduta desde que foi levado adolescente para a Babilônia, na condição de cativo. Enfrentou autoridades de reis, viveu com Deus uma vida devocional de oração e jejum e manteve sua integridade de culto exclusivamente a Deus, pelo que foi lançado na cova dos leões, após autoridades tramarem contra sua vida diante do rei, mas viveu o milagre de não ser morto pelos leões, ensinando-nos que Deus pode dar livramento ao seu povo, mesmo em situações extremas de perigo. Sua história está narrada no livro de Daniel. Ananias significa em hebraico, Deus é gracioso, ou Deus é misericordioso. Tempo histórico em que viveu. Foi levado cativo para a Babilônia, juntamente com seus amigos, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego, sob decreto do rei Nabucodonosor, onde recebeu o nome de Sadraque, por volta do ano 605 a.C., mesma época de Daniel e Ezequiel. Sabendo que a ameaça de ser lançado ao fogo era real, você correria ou deixaria seus amigos sozinhos passarem pela experiência? Ananias e seus amigos jovens passaram juntos na experiência de serem lançados na fornalha ardente e ainda desfrutarem da presença do quarto homem, ensinando-nos que diante do fogo da morte, Deus envia seu anjo para trazer o refrigério e o livramento. Sua história está narrada no livro de Daniel. Misael significa em hebraico, quem é como Deus. Aproxima-se de outros nomes, como Miguel e Miqueias, além de outros. Tempo histórico em que viveu. Contemporâneo de Ananias, Sadraque e Azarias, Abednego, foi levado para o cativeiro babilônico, provavelmente 605 a.C., mesma época de Daniel e Ezequiel. Já parou para se perguntar quem é como Deus? Antes, durante e depois da experiência da fornalha, com seus amigos jovens,
Israel deve ter refletido muito sobre esta pergunta, que sermos leais a Deus e aos amigos e não os deixando sozinhos nas provas mais difíceis, implica vivermos com Deus experiências sobrenaturais de livramento e refrigério, como aquela vivida na fornalha, com a presença do quarto homem. Sua história está narrada no livro de Daniel. Azarias, Abdinego. Azarias significa em hebraico: Deus me ajudou, Deus é minha força, fortaleza de Deus. Tempo histórico em que viveu, levado cativo para a Babilônia, juntamente com os seus amigos Ananias, Sadraque e Misael, Mesaque, sob o decreto do rei Nabucodonosor, onde recebeu o nome de Abdinego, por volta do ano 605 a.C., mesma época de Daniel e Ezequiel. Certamente, Azarias disse: Deus me ajudou, Deus é minha força, depois de viver uma incrível e sobrenatural experiência com Deus, como aquela da fornalha, em que Azarias e seus amigos jovens estiveram desfrutando do livramento e refrigério com a presença do quarto homem. Você ficaria em silêncio ou testemunharia este milagre? A história de Azarias e seus amigos ensina-nos que quem está disposto a viver a experiência da fornalha também está disposto a testemunhá-la. E nós devemos narrar a experiência destes três jovens, mas também buscarmos a nossa própria experiência com Deus. Sua história está narrada no livro de Daniel. Gideão, Jerubaal, significa em hebraico aquele que corta com uma espada, ou aquele que corta com um montante. Tempo histórico em que viveu, cerca de 1190 a.C., Idade do Bronze, Era dos Juízes, sendo que foi o quinto e o mais importante dos juízes, capacitado pelo Espírito de Deus para libertar os judeus do jugo dos midianitas e amalequitas. Você se reconhece diante de Deus um varão valoroso à luz do que você é hoje? Estaria disposto a dizer um sim para Deus diante de uma grande batalha que ele quisesse colocá-lo? Diante dos temores do grande chamado, Gideão fez várias provas com Deus, obtendo respostas esclarecedoras e decisivas para que despertasse a sua atitude de guerreiro, ensinando-nos que até podemos fazer provas com Deus, mas não devemos deixar de cumprir o seu chamado de missões grandes e especiais, como aquela empreendida por Gideão, que com apenas 300 homens derrotou o exército de 135 mil midianitas que assolavam o povo de Deus em seu tempo. Sua história está narrada no livro de Juízes. Você já ouviu falar sobre o Anjo da Faca? Sua criação foi feita pelo artista Alf Bradley em 2017. Uma escultura de quase 8 metros de altura feita com 100 mil facas e canivetes confiscados pela polícia. Material utilizado em crimes com vítimas fatais, e o objetivo foi sensibilizar a prática da não violência com armas brancas. Guerreiro, preparado para algumas das batalhas desse tempo?